Fala pessoal, diretamente da Dark House e hoje dia técnico do jeito que a gente gosta. Levantamentos básicos, do jeito que a gente gosta mais ainda. O que vai ser hoje? Hoje de terra? Eu ouvi direito? Hoje de terra? Sim, capitão! É isso, levantamento básico, terra. Você que não conferiu ainda, clica aqui para saber a nossa primeira aula e hoje, segunda aula. Aumente sua carga no terra com essas dicas do clã. Então pessoal, como a gente já sabe, quando a gente trabalha com variações dos movimentos, a gente trabalha sempre naquela dificuldade. Então a gente tem que identificar no nosso movimento específico, individual, qual que é a sua maior dificuldade do levantamento. A gente vai começar por um movimento aí que todo mundo já conhece bem, tenho certeza que todo mundo deve ter feito, o meio terra. Agora o meio terra vem da onde? Vem da canela, ele começa do joelho, da onde que ele começa? Bem. Então quando a gente fala do meio terra, a gente tem que pensar uma coisa primeiro. Quando a gente faz um movimento específico para a gente conseguir identificar uma dificuldade maior nossa, quando a gente fala de levantamentos básicos, a gente tem que encontrar essa dificuldade próximo da falha total, tá? Então, não necessariamente quando a gente faz um RM, mas quando a gente está em alto grau de esforço, as nossas dificuldades elas ficam um pouco mais caricatas. Se você joga um pouquinho o ombro no supino, quando você estiver no seu grau de esforço máximo, esse ombro vai aparecer mais. Então a gente consegue identificar mais facilmente, tá? No caso do terra, quando a gente analisa o movimento perto da dificuldade máxima, sempre tem um ponto em que a gente tem maior dificuldade de completar o movimento. Então imagina lá, às vezes o cara tá fazendo o movimento e quando ele tá chegando no ponto de falha, ele trava do nada em uma fase do movimento bem específica e dali a barra não se move. Então perceba que às vezes a saída é rápida, só que chega aqui e o cara não consegue completar. Esse ponto do movimento, ele é diferente em cada pessoa. Por quê? Porque especificamente ali, aqueles grupamentos que finalizam aquela fase do movimento estão um pouquinho mais carentes. Aí que entra o nosso meio terra. Qual que é a altura do meio terra ideal? Aquela que você tem mais dificuldade. É no seu ponto de dificuldade que a gente tem que trabalhar. Então aqui nesse caso, a gente vai fazer uma saída baixa. Imaginando que o ponto inicial, próximo do joelho, seja o ponto de maior dificuldade para finalização do movimento. Então vocês lembram daquela nossa aula de agachamento, quando a gente fez o box squat? A gente falou sobre uma variação que a gente pode fazer relaxando ou touch and go, que é o tocar e sair. O mesmo se replica aqui no nosso levantamento terra, seja o tradicional, seja uma variação. A gente pode fazer tocando e saindo ou descansando a barra a cada repetição. Então a gente vê muito esse movimento sendo usado de uma forma errada também. Geralmente as pessoas fazem o meio terra achando que não vão ter tanta exigência de glúteo e posterior e tentar focar um pouco mais na parte de dorsal e lombar. Cara, a real mesmo é que o meio movimento ele vai trabalhar menos todos os grupamentos. A lombar, a dorsal também trabalha mais quando a barra é tirada do solo, direto. Isso daqui é um movimento que eu gosto de estar utilizando em dois casos. Um deles é uma pessoa que não tem musculaturas estabilizadoras muito fortes. Às vezes a pessoa já tem alguma lombalgia, alguma dor na lombar. E no segundo caso é realmente para corrigir o movimento, a melhorar sua técnica do terra, tá? A gente trabalhar naquela parte de dificuldade. Fase do movimento que você tem mais dificuldade é onde a gente vai estar ali martelando até que seja melhorada. Então a gente vai para outra variação agora, uma variação de pausa no joelho. Qual que é a ideia desse exercício? É realmente a gente dividir as fases do movimento em etapas. Então a gente vai subir metade do movimento, completar, descer metade e completar. A pausa pode ser feita só na subida, ou só na descida, ou nas duas fases. Esse movimento é ideal em que casos? Como vocês já sabem, vocês estudaram o primeiro vídeo, estavam presentes na primeira aula. Um terra tradicional, ele tem característica do quadril sair baixo, tá? A ideia é que a gente mantenha o peitoral voltado para frente o tempo todo, no terra tradicional. Então, existe um erro muito comum, que é subir o quadril antes de começar a dar tensão e fazer a subida do terra. Então a gente vê muito isso acontecer. A pessoa se prepara com o quadril baixo, mas na hora de fazer a saída, sobe a bunda para depois subir o terra. Essa é a diferença.
Quando a gente faz com quadril alto, a gente tem que lembrar que ou vai acabar sendo um RDL ou vai acabar sendo um stiff. A gente está querendo fazer terra, tá? Quando a gente consegue dividir o movimento por etapas, fazendo a pausa no joelho, a gente realmente consegue ter certeza que nossas alavancas mecânicas estão nos lugares certos, na hora certa, tá? Então essa que é a ideia, você dividir e conquistar. Então agora a gente vai entrar em outro erro muito comum. É aquela pessoa que tem uma dificuldade em fazer a saída baixa. Realmente segurar a barra, baixar o quadril, deixar a barra na linha da axila, estufar o peito e fazer a saída. Falei muito rápido? Para quem assistiu o primeiro vídeo, eu não falei muito rápido. Então agora a gente vai para terra em déficit. Vamos. Então existem duas formas da gente executar o terra em déficit. A primeira é a gente subir em alguma coisa para a gente conseguir criar essa diferença do solo com a nossa saída, tá? No caso aqui a gente está usando um step. Só que existe outra forma também que a gente pode estar fazendo, que é o snatch grip. A pegada quando a gente faz no terra, repare aqui comigo. Quando eu desço meus braços, aqui eu já faço um toque da barra. Se eu afasto minha pegada, eu perdi a barra. Então eu vou ter que descer mais para poder chegar nela. Então acaba sendo também uma forma de você ter que aprofundar mais seu movimento para fazer uma saída mais baixa, tá? Então você pode usar o snatch grip ou fazer em cima de alguma coisa. Claro que também tem outra forma de você fazer, usar anilhas menores e por aí vai. Só que hoje o importante é você entender o porquê desse movimento. Vamos dar uma olhadinha antes primeiro? Eu sei que esse movimento acaba parecendo muito um agachamento, né? E todo mundo aí eu tenho certeza que já escutou aquela famosa frase: não confundo terra com o agachamento. Eles têm razão em certa parte. Quando a gente fala de movimento específico assim, tem que entender que ele é específico para uma coisa isolada. Mas, da mesma forma que a gente não pode confundir um terra com um agachamento, a gente não pode confundir um terra com um RDL ou um terra com um stiff. Movimentos como esses são de grande valia para a gente conseguir melhorar esses pontos e tornar nosso movimento cada vez mais refinado para que a gente tenha melhor aproveitamento e maior segurança. Entre no seu celular. YouTube. Canal Ninja Bodybuilder TV. Dá like no último vídeo. Aprenderam? Então quando a gente fala de deadlift, é muito comum a gente ver a famosa vara de pescar. Vocês já conhecem. Quando a galera tem um paravertebral, uma lombar enfraquecida, não muito forte, é muito comum que eles entrem em vara de pescar, mesmo com cargas abaixo do potencial que essas pessoas têm, tá? Então a gente vai entrar com um exercício específico para trabalhar essa parte de paravertebrais, lombar. Então a gente vai entrar com esse deadlift que é comum da categoria especial das competições de powerlift, tá? Pessoal cadeirante faz ele bastante. Qual que é a ideia por trás? Fortalecer realmente paravertebrais e lombar. Vamos dar uma olhadinha nele? Então vocês percebam que nesse movimento eu realmente solto a minha curvatura e faço a retomada, tá? Essa realmente é uma ideia de fazer flexão de tronco. Essa flexão e extensão para que a gente consiga realmente fortalecer essa região. Para quando a gente se encaixar num terra tradicional, fique fixo, firme, tá? Auxiliado pelo cinturão, não pode ter movimentação. Nada de vara de pescar. Vocês que já viram a nossa primeira aula, vocês já sabem que quando a gente faz a saída do terra, a barra tem que estar próxima do corpo. Quanto mais afastada ela estiver, as alavancas do seu corpo ficam um pouco em desvantagem. Então acaba formando aquela vara de pescar. As exigências dos paravertebrais acaba sendo muito grande, você tem que reduzir a carga para continuar fazendo o seu trabalho. Isso te impede de progredir na sua carga. Então a gente vai passar um exercício agora que ajuda a criar essa consciência e estabilização escapular para você manter a barra o tempo inteiro próxima do corpo. Então a gente vai fazer um terra tradicional, só que com o uso do bend. Repara aqui como a gente fez nosso setup. A gente vai amarrar o bend à frente e deixar ele na barra. Qual que é a ideia aqui? É que eu me prepare para fazer o levantamento, traga a barra para perto e faça a saída
mantendo a barra próxima do corpo. Isso vai fazer com que eu coloque em ação minha escápula e mantenha a barra próxima, tá? Então, sempre que eu fizer a saída, eu vou estar em postura. Em momento nenhum eu vou fazer aquela saída torta, senão a barra vai para longe, graças à resistência do bend. Então é isso, pessoal. Esses são os movimentos que ajudaram a fortalecer bastante meu terra, melhorar minhas cargas bastante. Tenho certeza que vai ajudar bastante vocês também. Tá, Lígia, mas o que faz terra sumô? Você não falou isso até agora? Tá, terra sumô, a gente tem que entender que diferentes variações de terra, elas têm exigências diferentes dos grupamentos musculares. Quando a gente faz sumô, a gente tem um pouquinho mais de exigência de quadríceps, tá? Um pouquinho menos de exigência de paravertebrais. Só que todas essas variações que a gente estudou hoje podem ser aplicadas também ao seu levantamento terra versão sumô. Tá bom assim? Então, pessoal, deixe seu like, deixa aqui embaixo o que vocês querem ver específico de treinamento. Se vocês querem também o vídeo do supino, né? Tem gente que tá pedindo, mas tem que pedir mais aí pra gente poder soltar. Vai ter supino e agachamento. Quanto mais pedir, mais a gente faz. É verdade. Vale a pena fazer um só de sumô também? O que você acha? Um só de sumô? Não sei. É eles que mandam, né? A gente só obedece. Comenta aí, então. Pessoal, muito obrigado por ter visto até aqui. Não deixe de se inscrever, mandar para quem precisa estar melhorando um pouquinho os levantamentos, aprender um pouco mais. Nunca é demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Os.